Olá pessoal, eu sou Isaac Ellison e hoje estamos aqui com a Agência Experimental A Vera com o segundo episódio do podcast A Vera em Pauta. Hoje temos uma grande pauta de políticas públicas para as mulheres do país, do nosso Brasil. Hoje estamos aqui com a nossa querida Júlia. Tudo bem, Júlia? Oi, Isaac. Oi, pessoal. Meu nome é Júlia e estamos aqui com um novo episódio do podcast A Vera em Pauta. Hoje é dia de receber uma grande convidada que irá contextualizar, opinar e nos ensinar certas práticas educacionais para as mulheres, o que o governo pode fazer para melhorar a situação que infelizmente vem se agravando para as mulheres de uma maneira que a gente não gostaria. E boa tarde, Thaís Dória. Olá. Ela que é professora e vai conversar um pouco com a gente sobre essa pauta. Tudo bem? Tudo jóia. Vamos lá, né? Já você falou coisa demais, já fiquei nervosa. Vamos ver se a gente consegue atender sim. Vamos ver. Thaís, fala um pouco de você. Qual é a sua formação, o que você faz, quais seus projetos. Vixe, Maria. Conta um pouco. Um pouquinho só, não precisa ser tudo. Eu sou professora daqui da Unifax, né? Sou professora de Direito. Eu tenho formação em Direito, em Comunicação Social também aqui pela Unifax, mas eu atuo hoje como advogada, como encarregada de dados pessoais, né? Trabalho com proteção de dados. Tenho doutorado na área de Políticas Sociais e Cidadania, mestrado na área de Direito Público. O que foi que aconteceu? Vamos. O meu? O meu. Ah. Por quê? Ah, tem que falar. Ah, tem que... Porque eu tô preocupado com a câmera aqui também, né? Ok. Olá, seguidor... Não. Não, É a Vera, é o hábito da Vera, tá vendo? hábito da Vera. Vamos nessa. Oi, gente, eu sou Isaac Ellison e hoje vamos começar o segundo episódio do podcast A Vera em Pauta. Hoje vamos com uma pauta muito importante no nosso cotidiano, que é as políticas públicas para as mulheres do nosso país, do nosso Brasil. E hoje, Júlia, temos uma convidada. Tudo bem com você? Sim. Oi, gente. Pra quem não sabe, meu nome é Júlia. Aí, com o nosso segundo episódio. E não perca esse episódio, porque ele é muito importante para vocês. A nossa pauta. Hoje estamos aqui com uma grande convidada, ela que é especialista nessa área de políticas públicas para as mulheres, é professora de Direito. E boa tarde, Thaís Dória. Boa tarde, tudo bem? Tudo bom, Júlia? Tudo bom, Isaac? Tudo bom, olá, Thaís? gente, tudo bem? Tudo jóia. Seja bem-vindo ao nosso podcast, A Vera em Pauta, e conta um pouquinho pra gente quem é Thaís Dória, qual a sua função, sua formação, seus projetos aí. É muita coisa. Vamos lá. Um pouquinho só. Fique à vontade. Vamos lá. Eu sou advogada. Hoje eu atuo como advogada. Eu também trabalho com proteção de dados, trabalho com direito público, né? Com direito administrativo, direito educacional, direito público em geral. Trabalho com proteção de dados. Sou encarregada de dados pessoais. Sou professora daqui da Unifax de direito público, na área de direito constitucional e de direito administrativo, também de digital. Tenho formação em direito e em comunicação aqui pela casa, né? E fiz também mestrado na área de direito público e doutorado na área de políticas sociais e cidadania. Então, eu gosto, estou envolvida, sempre pesquisei esses direitos fundamentais e de mulheres, então, né? Já que eu faço parte, nada mais justo da minoria, já que estou aqui, vamos lá. Anotou, Júlia? Filha, temos aqui uma fonte de peso nesse podcast. Oh, Deus. Então, Thaís, Diga. Vamos às notícias, né? Sabemos que uma notícia que não agrada a gente, né? Ministro Silvio Almeida, ministro que foi demitido pelo presidente Lula recentemente por uma denúncia de assédio com a colega ministra Aniele Franco. Esse caso teve uma grande repercussão na mídia nacional. E eu queria que você comentasse a respeito dessas atitudes e que, infelizmente, em ministérios da nossa República Federativa do Brasil, infelizmente isso aconteceu, né? Isso. Infelizmente ocorre até lá. Exatamente. Vamos lá, vamos por partes, né? Esse assunto em específico, ele envolve muitas camadas. Sim. A gente sabe que nós, mulheres, somos uma maioria minorizada, assim como os negros também são uma maioria minorizada. Então, são pessoas que na estrutura social
social estão em desvantagem de poder. E é interessante você falar assim, aconteceu até lá, é porque, de fato, nós mulheres não estamos protegidas em nenhum lugar na sociedade. Sim. E outra pena, né, em relação a esse caso, é que foram com duas pessoas negras envolvidas, né, que, enfim, a luta é uma luta tão forte, tão potente, que acaba, né, por um episódio específico de uma pessoa específica, né, tratando de toda uma comunidade. Mas não vamos falar especificamente disso, não. Vamos voltar para a questão do assédio. No direito, o assédio ele é visto como a incidência, né, de um desconforto reiterado a alguém que tem em tese, uma hierarquia, né? Sim. Então, em tese, eu, por exemplo, como professora de alguém, posso, né, ter um tipo de hierarquia, ou então o chefe com, né, o seu subordinado, enfim. Só que o direito também entende que as hierarquias sociais fazem parte dessas hierarquias. Então, o homem com a mulher, né, um branco com um negro. Então, essas condições também geram a possibilidade de haver assédio. No caso específico, foi um assédio sexual, né? Enfim, não se sabe se foi assédio ou importunação, porque é um caso que corre em segredo de justiça, mas houve, né, um cunho sexual naquela conduta que envolve pessoas de alto escalão, para você ver que a gente não é protegida em nenhum lugar, né? O que se disse, eu não sei, né? O que ouvi se falar foi que ele pegou nas pernas dela. Então, Sim. enfim, é um toque não permitido. Sim. E nós sabemos que qualquer toque precisa ser autorizado, né? Com certeza. Pela parte que está recebendo. Então, assim, é um caso que é muito triste, porque envolvia ministros de duas pastas que eu acho extremamente importantes. A pasta, né, da igualdade racial, e a pasta dos direitos direitos humanos. Mas, por outro lado, vendo a parte boa, porque a gente, né, Poliana, sempre vê a parte boa, Poliana contente, não sei, não foi da época de vocês, mas enfim, um livro sobre a questão de CP, lembre sempre o lado bom das coisas, levantou discussões bastante pertinentes acerca da gente mulher, né, estar nesses espaços de poder desprotegida. E aí a gente precisa sempre, né, tá ligada e tá fazendo políticas para a inclusão. É preocupante, né, Júlia? Sim. E principalmente temos aqui mulheres que estão no lugar de fala para comentar sobre essas coisas. E como você falou, são duas pastas de extrema importância e que tem que ter visibilidade a todo momento, porque igualdade racial, que nós sabemos o quanto os jovens negros, a população negra do Brasil sofre. Os anos de luta. Exatamente. É minorizada, né? Ela Pois é excluída. E aí é interessante que essas questões, né, envolvem uma questão de poder de fato. Observe, o poder, ele não foi pensado em mulher. Não foi pensado em mulher. Muita coisa não foi pensada em mulher. Exatamente. Então, isso mesmo. Importante que a gente tenha isso claro. Tanto que eu estava vendo isso ontem. Uma reportagem, não sei onde foi que saiu, não sei se foi no G1, de quando foi que foi criado um banheiro para mulheres no Senado. 2006, eu acho. Agora. Então, assim, imagine. Eu não quero você aqui. Se eu não faço um banheiro pra você, porque eu não te quero aqui. Exato. Então, assim, nós mulheres nos espaços de poder realmente incomodam. Por isso que a representatividade é tão importante. Por isso que a gente tem, por exemplo, que votar em mulher. Agora já passou as eleições, já passaram as eleições. Mas assim, eu sempre digo pros meninos, quem é que te representa? Então, mulher deve votar de fato em mulher. Mulher que te represente, né? Não é qualquer mulher. Porque a gente sabe que tem mulheres que acabam colocando os discursos machistas e excludentes na sua pauta do dia. Até mesmo para, enfim, por questões inúmeras. Mas mulheres que de fato representem mulheres, que queiram mulheres, né? Naqueles espaços. Então, no jornalismo, eu vejo que tem muita mulher participando, mas no direito ainda é um curso machista, ainda é um curso que tem muito professor homem. Então, assim, na cadeira que eu ocupo mesmo, que é de direito constitucional, só tem eu de mulher. Nossa. Né? Os outros professores são todos homens. Então, assim, essas cadeiras que eles chamam de mais clássicas, são muito difíceis de encontrar mulher. Então, assim, por que não é? Porque a própria sociedade faz com que a gente fique marginalizada, né? E você tem, né, Júlia? A gente estava conversando aqui sobre um determinado assunto, que a gente analisou um dado do IBGE, Sim. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que as mulheres ganham 20% a menos que os homens, realizando as mesmas funções nos mesmos cargos. Mesmos cargos. E foi uma pesquisa 2023. Ou seja, agora. Então, por que essa disparidade social que acontece? Disparidade de salário, disparidade racial, do que coloca a mulher nessa posição inferior. Por que isso na sua visão? Meu Deus. Aí você quer a pergunta de $1 milhão. Vamos lá.
Primeiro que a gente precisa entender que quando eles fazem essa pesquisa, não é assim, o mesmo lugar, Sim. aqui, vamos supor, empresa X, João ganha 10 mil e Maria ganha 8 mil. Não é isso. Quais são os cargos, a média de salarial daqueles cargos? E a gente sabe que existem alguns cargos, inclusive, que são pensados para mulheres e outros para homens. Não tem isso? Isso aqui é de mulher. Por exemplo, cargos de cuidado. Cargos de cuidado. Professora, tô falando de educação básica, tá, gente? Tá. Não tô falando de superior, não. Enfermeira, o povo ainda fala assim, né? Enfermeira, como se não tivesse enfermeiro, como se não tivesse professor. Mas são cargos de cuidado, e esses cargos são pouco valorizados. Então, os espaços que as mulheres ocupam são espaços pouco valorizados. E se a gente for olhar a história, as mulheres entraram no mercado de trabalho, não foi porque elas quiseram, foi porque não tinha opção. Porque no período pós-guerra, ficou, né, sem ter homem para fazer determinadas demandas e precisava colocar mulheres para trabalhar. E aí elas precisavam gerar, né, emprego, gerar fluxo de caixa, dinheiro. E elas precisavam também se alimentar, porque elas tinham muitas vezes perdido o marido. Os homens iam O sustento. para a linha de frente. Isso. E as mulheres ganharam espaço na indústria. Exatamente. Na construção dos tanques, das bombas. Exatamente. E elas ganhavam a menos. Com Tá? certeza. Elas já ganhavam a menos nesse período. Então, a gente foi vivendo isso. Aí, com as legislações trabalhistas que foram trazendo necessidade de equiparação de salário, houve uma melhora, mas a gente ainda não vê isso acontecer de fato, né? Existem legislações específicas que trabalham com políticas públicas de inclusão de mulheres e com a necessidade de existir transparência dessas empresas para que essas empresas demonstrem que, de fato, elas incluem mulheres. E outro dado que eu acho que é outra questão que eu acho que é relevante a gente tratar aqui é, por exemplo, mulheres em idade fértil. Elas são sempre preteridas em relação a homens em cargos. Então, tem vocês dois para eu contratar, né? O que é que a empresa pensa? Poxa, a Júlia pode engravidar, é melhor eu contratar Isaac, porque, né, eu sei que ele não vai tirar licença maternidade. Eu soube de casos que mulheres que foram entrevistadas, uma das perguntas é: você tem filhos e você planeja ter filhos? Assim, Imagine. É você entrar, né, como o povo brinca, entrar na semana. Mas, na verdade, é você pensar, eu quero essa pessoa que pode engravidar. Ou então, quando a gente passa por situações que eu já passei, por exemplo, e se sua filha ficar doente, né? Como se minha filha não pudesse ser cuidada pelo pai, né? Como se a responsabilidade do cuidado fosse da mãe, não do pai. Sim. Então, assim, é a realidade. É uma mudança cultural. E a gente precisa bater o pé na porta mesmo pra gente entrar nesse espaço. São perguntas, né, Júlia, como ela falou, que não são feitas de nenhuma maneira a um homem. Não. Eu mesmo nunca me perguntaram em dezenas de entrevistas de emprego que eu fui se eu tinha filho pequeno pra cuidar. E se você tinha pretensão de ter filho? Porque nunca. isso é irrelevante. tipo, mulheres jovens que dizem que não querem ter filhos. E os adultos dizem que o espírito materno não é não matando elas. Só por isso elas não podem dizer que não querem ter filhos. E assim, acaba interferindo também na nossa escolha, né, Júlia? É como se fosse uma obrigação, ou enfim, eles querem controlar até isso, gente. Eles querem controlar se a gente vai ter filho, se não vai ter filho. Esse controle social em cima da mulher é muito maior do que em cima dos homens. E isso, Júlia, a gente estava falando com ela a respeito a proposta de emenda constitucional, a PEC das domésticas. Que você A PEC das domésticas que prevê a igualdade de direitos trabalhistas entre domésticas e os demais trabalhadores, salário... Justo, né? É. É super justo, que foi um rebuliço. Por quê? Por que foi um rebuliço na época? Porque as pessoas falavam, e a gente vai deixar a casa, assim, porque, vamos lá, tem justificativa, até tem, se pensar de uma forma, sem trazer os direitos humanos para a conversa. Uma empresa gera lucro, uma casa não gera lucro, mas... o trabalhador, ele tem direito às mesmas coisas, independente do tipo de trabalho que ela faz. Então, assim, é um absurdo você achar que uma doméstica, por exemplo, não tem direito a receber, né, os direitos trabalhistas dela, porque ela é uma doméstica. Ela não é escrava. Ela não é uma pessoa escravizada. Ela é uma profissional e que precisa ser tratada dessa forma. Realmente foi um rebuliço, né? Enfim. Notícia. Câmara dos Deputados aprova projeto em regime de urgência que criminaliza o aborto, ou melhor, ele equipara o aborto ao homicídio para aquelas mulheres que até 22 semanas de gravidez. Que a gente chama de... gerou grande discussão no cenário nacional. Por grandes pessoas, a deputada Samia Bonfim falava, dava a opinião dela de um ponto de vista, deputados
do PL dava um ponto de vista. Então, toda essa discussão dentro do Congresso Nacional que repercutiu para toda uma sociedade brasileira. Isso. E eu gostaria que você opinasse a respeito dessa proposta. A PL, a gente chama de PL do estupro. Por quê? O que é que acontece? No Brasil, o estupro, ele é criminalizado, tá? Existem no Brasil condutas que são criminalizadas. E o estupro é uma... Ou estupro não. O aborto é uma conduta criminalizada. Não é pra fazer. Se você fizer, você pode sofrer, né, pena, inclusive de reclusão, tá? E aí, a própria legislação entende que tem situações que podem ser excepcionalizadas. Então, por exemplo, quando a mulher gestante estiver sofrendo possibilidade de morrer por conta da gestação. Pô, não é justo que ela morra, então é permitido que ela aborte. Ou quando ela é estuprada, é uma hipótese também. Ou quando depois o STF, ele através de jurisprudência, determinou que quando a mãe descobre que a criança é anencéfala. Então, ela também tem direito ao aborto, que é chamado aborto legal, né? Sim. Por quê? Porque não é legal, porque não é criminalizado, né? Mas não é fácil. E assim, gente, ninguém aborta porque quer. Isso aí é uma coisa que eu preciso deixar claro antes da gente continuar o papo. Ninguém quer abortar. O aborto realmente não é, vou abortar. A pessoa sofre para fazer essa escolha. Mas voltando. E aí, essa PL queria tirar essas hipóteses de aborto legal, né? Então, se a mulher for estuprada, ela vai ter que ter o filho, né? Vai ter que gerar a criança, ficar 9 meses com aquela criança. Aí depois, se ela não quiser cuidar da criança, ela dá para adoção. As coisas não são assim, né? Primeiro que a gente está se intrometendo no corpo da mulher. Segundo que a gente está se intrometendo na vida íntima daquela mulher. Ela foi estuprada, ela sofreu, né? Ela é um trauma. Vítima. Exatamente, ela é vítima de um crime. Como é que você vai deixar essa mulher ainda mais traumatizada, carregando um bebê de um estupro, se não for a escolha dela? Às vezes ela acha que vale a pena, às vezes ela acha que quer, que não quer cuidar, mas que quer gestar para adoção, enfim. Mas isso tem que ser uma escolha dela. Em verdade, eu acho que não devia ter criminalização de aborto, na minha opinião. As mulheres são capazes de decidir sobre isso de forma bastante tranquila. E digo mais, o Brasil, ele tem aborto criminalizado, mas não punizar, não existe punibilidade. A punibilidade é para quem? A punibilidade é para mulheres pobres, periféricas. Porque a rica chega aqui, daqui do lado. Aqui tem clínicas nessa redondeza toda que fazem aborto, você chega lá, paga, faz e tchau, e sai bonita na mesma hora. Então, assim, o aborto, ele é criminalizado, mas, de fato, só quem sofre são as mulheres que não têm condição de pagar pelo aborto. Que elas vão fazer do mesmo jeito, mas elas vão se vulnerabilizar. Então, elas vão deixar, né? Elas vão fazer com que o corpo dela seja um objeto nas mãos de gente que não tem condição, né, de tratá-la da melhor forma possível. Então, é um absurdo. Isso aí é fundamentalismo religioso, né? Você vê que a motivação é essa. A gente entende, né, Júlia, que hoje tem um 80, diz que mulher, diz que denúncia, que esse portal é exclusivo para denúncias referentes à agressão contra as mulheres. Sim. Nós temos as DEANs, que são delegacias especializadas de atendimento à mulher. Nós temos alguns avanços no que se refere a atendimento. Mas, na sua visão, hoje, está sendo concreto esses atendimentos? Na sua opinião, precisa melhorar o que essas ações? Ou quais ações precisam ser desenvolvidas para que, de fato, essas mulheres tenham mais segurança ao denunciar? Isaac, você só faz perguntas de $1 milhão. Existe, sim, uma melhoria gradual do atendimento à mulher. Né? Há 2, 3 anos atrás, a gente não estava tão avançado como a gente está hoje, do que há 10 anos, enfim, a gente está avançando. Só que é óbvio que tem muito que melhorar, sim. Eu acho que a coisa mais urgente é mudar a cultura, né? É cultural, a gente tem que mudar a nossa forma de enxergar a mulher. E a gente tem que entender que esses machismos e essas violências acontecem também institucionalmente, dentro das instituições, dentro do Poder Judiciário, dentro do Ministério Público, dentro das delegacias. Então, assim, as pessoas que estão lá para atender a mulher, eles precisam estar preparados, de fato, para atender a mulher. Não podem ser pessoas que não entendam que a gente está numa situação de fragilidade. Eu estava conversando com meu marido outro dia, eu falei assim, você não vai me... eu falando alguma coisa de ser mulher. E eu virei para ele e falei assim, Lu, você não vai me entender. Não é porque você não quer. É porque você não sente o que a gente sente. Então, assim, eu tenho certeza absoluta que se eu perguntar para você, Isaac, se você sobe o elevador, um elevador comercial com um homem,
Sim. ou com uma mulher desconhecida, se você se sente desconfortável, você vai dizer, não quero um elevador comercial. Mas se eu perguntar pra Júlia, ela vai dizer, eu fico. Quando é um A homem... posição é diferente. Não é, você fica olhando, né, Júlia? Você fica... Eu fico. Uhum. Por quê? Porque a gente sabe que a gente tá sujeito à violência, mesmo a gente tendo Até maior mesmo conhecimento. quando eu peço Uber pra ir pra algum lugar, eu sempre fico com receio da pessoa, do motorista. Exatamente. Eu sempre fico avisando assim a minha família, porque eu fico com medo de alguma coisa acontecer comigo. Uhum. A gente geralmente compartilha a localização. E não é porque a gente é paranoica, não. É porque a gente é vulnerável. Eu tava vendo um podcast uma vez e eu achei aquilo tão interessante. Uma moça fez uma pesquisa empírica. Aquela pesquisa não é nada profissional, não, mas ela fez assim, ela estava estudando a questão de violência da mulher, e ela fez uma pergunta para as pessoas, as mulheres né, que ela tinha por perto, que aquela moça Matsunaga, né, a que matou o marido, foi solta. Mais ou menos isso. Pois é, ela foi solta e ela estava no Uber, ela era Uber, motorista de Uber. E aí perguntaram assim para as mulheres, vocês preferiam que ela conduzisse vocês no Uber ou um homem? E a maioria esmagadora das mulheres falaram, ela, pelo amor de Deus, eu prefiro 1000 vezes, eu me sinto mais segura estar com uma mulher que é assassina, né? Pelo menos foi condenada por isso, do que com um homem. Por quê? Porque a gente sabe que ela assassinou o cara por um motivo específico, ela não vai fazer isso com a gente. Mas um homem a gente não sabe o que vai fazer com a gente. Então, depois que eu fiquei ouvindo isso, eu fiquei pensando, gente, como é louco ser mulher, porque a gente realmente, a gente inclusive é criada dessa forma, porque a gente sabe que a sociedade é muito cruel com a gente. Sim. Então, uma coisa que eu percebo é porque, assim, eu fico muito desagradável com essa situação. Quando eu estou chegando em casa, muitas vezes, que eu tenho uma mulher na minha frente indo na mesma direção que eu fico um pouco incomodado por ela estar incomodada e a Vitória olhando para trás, está vendo que eu estou atrás dela, porque o homem é o que? Um potencial agressor. Exatamente, não é com você. Entendeu? É porque a sociedade, aquilo já passa... Aqui eu fico incomodado com esse fato, pelo simples fato dela estar incomodada, entendeu? Sim. Pelaquela situação, ela não estando bem, eu também não fico bem, entendeu? Ela tá toda hora olhando para trás, ver onde eu tô, entendeu? Às vezes ela troca de calçada, com medo, entendeu? Então é triste isso para nossa sociedade. É triste. Entendeu? E a gente tem que mudar. É assim também com né, pessoas negras, é assim com pessoas com deficiência, é assim com pessoas gordas. Então a gente tem... qualquer um que é diferente. Com os diferentes. Então a gente tem que realmente ser uma sociedade, precisa de uma mudança de cultura no sentido de entender as diferenças e de respeitar as diferenças e de combater esse machismo em todos os espaços, inclusive os institucionais. Então, assim, as instituições, voltando à sua pergunta, elas precisam estar com pessoas preparadas para atendimento da mulher. Não necessariamente mulheres para atender mulher. Pode ser que tenham homens também atendendo, tudo bem, desde que eles sejam preparados para. Porque muitas vezes a mulher atende e também não é, como é que eu posso dizer, não é uma pessoa sensível àquele caso, né? Que às vezes até o cara é mais sensível que ela, mas a gente tem que entender que se chega uma vítima de um estupro, por exemplo, numa delegacia, você não pode tratar ela da mesma forma que você trata, por exemplo, uma pessoa que teve seu celular furtado, né? O trauma é diferente, né? Envolvem questões muito diferentes. Então, a sociedade tem que estar preparada, mas também as instituições precisam ser locais de acolhida e não locais de revitimização. Referente a isso, Júlia, eu quero comentar uma coisa aqui, que algumas mulheres, quando sofrem alguma agressão do marido, tem uma técnica interessante, que ela liga pra polícia e fala, eu quero pedir uma pizza. Você já Sim, eu vejo vídeos assim no TikTok. Sim. O quê? Porque muitas vezes ele também está monitorando aquela ligação, né? Então você pode fingir que está pedindo uma pizza, em verdade você está pedindo socorro. E ela dá o endereço e tal. Quero uma pizza, vem entregar aqui. Aí o policial... Entende. Pizza para 2 pessoas. Isso, para 2 pessoas e tal. O policial, muitas vezes, ele entende. É até necessário que haja campanhas que condicione o policial a ter ciência dessas falas, assim, muitas vezes. Não tem nada a ver pizza com a polícia, mas essa seja uma fala, um código para que essa mulher seja atendida. Esteja pedindo socorro. Ela sofreu agressão, tá ali com o marido, ela não vai dizer que foi agredida com o meu marido, vem aqui prender ele. Pra ele também matar ela, né? Porque às vezes ele tá do lado dela e aí ela tá vulnerabilizada. É muito complicado. Então, justamente, Júlia, isso seria bastante interessante se a sociedade, a mulher tivesse essa segurança de falar e também fosse possibilitada por parte do Estado que tivesse essa atenção, tivesse essa caracterização para que a mulher pudesse entender e pudesse
ter esses meios alternativos de Uma poder maior falar consciência da isso. sociedade por parte do governo. Sim. Ou seja, ela liga pra polícia, poxa, ela quer falar isso. Então, a partir dali, ele já tomasse todas as medidas e tal, pra que ela tivesse todo o apoio necessário. Minha filha, é coisa. E aí, Júlia? Quer perguntar algo? Mais alguma coisa? Sim. Da sua Mais alçada, $1 milhão de dólares? Na verdade, eu queria saber, assim, quais propostas de lei seriam mais adequadas ao público feminino, na sua opinião? Eu acho que a gente está até melhorando, Júlia, nesses aspectos. Porque se você for olhar as legislações mais antigas que envolvem mulheres, elas tinham um cunho de proteção à criança. Então, assim, licença maternidade não é para mulher, é para proteção da criança, para que você tenha um tempo com a criança e consiga cuidar daquela criança, a amamentação, enfim. E agora a gente está tendo políticas de inclusão realmente femininas, como, por exemplo, políticas que exigem um percentual de mulheres na política, políticas públicas que façam trabalho de conscientização e deem isenções para empresas que contratam mulheres, que têm um percentual de mulheres em cargos de liderança, né, que fazem esses chamados de compliance, enfim, voltados a essa maior quantidade de pessoas diversas nas empresas. Então, eu acho que as políticas precisam ser pensadas nisso, mas eu acho que mais importante do que tudo é você ter políticas que tratam desses temas na educação. A educação, mais uma vez, todo mundo fala assim, mas a gente sempre acaba na educação. Sim. Na educação. É você discutir a necessidade dessa inclusão e desse respeito desde a educação infantil, né? Desde a primeira infância, nesses espaços, entender que existem, por exemplo, lá na escola da minha filha, eu estava falando outro dia com a professora, eu falei, vem cá, vocês fazem questão de trazer mulheres cientistas para a discussão? Quando vocês falam, por exemplo, da história, vocês se lembram das mulheres que participaram daquelas... Porque elas foram esquecidas. Na minha época, a gente não falava de nenhuma mulher. Né? Vocês que são mais novos podem ter já tido algumas mulheres, por exemplo, Mas até hoje, as mulheres que são citadas são poucas. Mas a gente precisa reviver isso, Júlia, porque se a gente não coloca essas mulheres nesse lugar de destaque, vai acontecer o que acontece até hoje. As mulheres são sempre vistas como auxiliar, as mulheres nunca são vistas como protagonistas. E aí porque assim, olha como é diferente uma política pública que diga pra você, Isaac, que você tem que beber água, 2 litros de água por dia. Ou você ser educado para, se você beber 2 litros de água por dia, desde pequeno, você vai melhorar seu intestino, você vai melhorar seus dados. Você cresce com aquilo, então você não faz aquilo porque você é obrigado, você faz aquilo porque você entende que é melhor para você. Então, essas políticas que trazem, né, um incentivo à educação, que seja uma educação antimachista, que seja uma educação antirracista, que seja uma educação anticapacitista, elas são as melhores opções. Porque a gente cria pessoas com a consciência de que o lugar de mulher é onde ela quiser. Exato. Né? Não é? Sim. Enfim, é difícil, mas políticas públicas a gente, né, tem opções. Aí tivemos... recentemente, e ainda vamos ter, né? Sim. Eleições de segundo turno, Uhum. a questão de mulheres na Câmara. Eu venho de algumas cidades do interior que não tem nenhuma mulher, não foi eleita nenhuma mulher para a próxima legislatura. Que beleza. Nós temos 12, 15, 20, 43 cadeiras nas câmaras municipais, principalmente aqui em Salvador, que esse é o número. E quantas mulheres temos? Acho que foram 9 que foram Olha. eleitas. Olha o número baixo. É absurdo. Entendeu? E principalmente, quantas dessas mulheres que são eleitas para serem vereadoras em determinada cidade assumem o cargo de presidente da Câmara? Nenhuma. Nenhuma. É muito pouco. E quantas dessas mulheres trabalham em pautas pró-mulher? Quer ver um exemplo? Eu falo isso em sala de aula e eu digo isso com pesar. Nunca tinha passado pela minha cabeça, eu sou uma mulher, em relação à pobreza menstrual. Nunca passou pela minha cabeça que uma mulher não teria a condição de comprar um absorvente. Ou de ter acesso a um absorvente. Nunca passou, porque eu nunca tive isso. Uhum. Então, assim, eu sempre vivi em um lugar de privilégio, onde o absorvente é uma coisa que faz parte da nossa vida. Precisou de gente que passava por isso, estarem nesses espaços, para que se falasse assim, tem meninas que não vão para a escola vários períodos do ano, porque elas estão menstruadas, elas não têm absorvente, elas não conseguem acessar, porque elas não conseguem sair de casa. E aí precisou de gente para dizer isso, para se aprovar a lei, né, para fornecimento de absorvente gratuito nesses espaços.
por mais que eu tenha boa vontade, e eu sou uma pessoa que trabalho com política social, eu sou uma pessoa que estudo isso, por mais que eu tenha essa boa vontade, se eu não tenho a vivência, Isaac, como é que eu vou entender que aquilo ali é importante? Não é por maldade. Quando a pessoa me diz, eu, né, internalizo aquilo e uso. Mas se eu não tiver acesso àquilo, se eu não souber... Então, por isso que esses espaços, né, de poder, de legislativo, por exemplo, essas câmaras, precisam estar compostas com representantes de toda a categoria possível, mais variada possível. Gente rica, gente pobre, gente de periferia, gente de centro, mulheres, homens. A gente precisa ter uma quantidade expressiva de diversidade para que a gente consiga pensar na diversidade. Senão a gente continua do jeito que a gente está. Câmara de Vereadores, composta majoritariamente de homens brancos, de famílias ricas, o mais do mesmo. E a nossa cidade tá como, gente? Já tem um poderio econômico alto, já tem empresas. E então, permanece. Exato. Tem ali, são filhos que têm uns pais que estão empresários, os avós que foram empresários e continua assim. É a dinastia. Sim, eu brinco exato. que é a dinastia política, né? Vai ficando. Se você tem uma mulher que está na presidência de uma câmara, que ela entrou ali com o objetivo... facilita um pouco, entendeu? Claro que pode ter a resistência, infelizmente tem. Vai projetos ter, que ela vai levar para as mulheres, que ela vai levar para as minorias, para as pessoas LGBTQIA+, para o público negro, para as mulheres que têm baixa condição, até mesmo, como você falou, tem mulheres que não têm condições nas suas famílias de ter um absorvente. E não consegue acessar direitos, que, por exemplo, o direito à educação. Eu tenho uma amiga que trabalhou, né? Ela trabalha com educação pública. E ela falou, em determinada escola que ela cuidava, trabalhava lá, ela falou assim, no período do ano, no mês X, não sei quantos % falta. E aí elas foram ver, porque a gente disse que a gente vai ficando junto e vai menstruando junto, né? E aí elas começaram a ver que elas faltavam justamente por isso, porque elas não tinham absorvente. Aí eles fizeram um trabalho dentro da escola, antes mesmo da lei, para que tivesse absorvente, as meninas conseguissem ir para a escola. Mas isso aí é um direito fundamental. E quanto se demora para alguém pensar uma legislação a respeito disso? Entendeu? A respeito demorou 100 anos para o Brasil entender que racismo é crime. Imagine. Entender, vírgula, legalmente. Porque você todo dia você escuta alguém falando de algum ato racista. É bizarro demais. Porque assim, não é algo, a gente pode lutar e tal, mas infelizmente não é algo que vai mudar da noite pro dia. É uma pauta que infelizmente vai perdurar. A luta disso tá durando décadas, centenas de anos pra chegar onde a gente está. E vamos seguir. E aí a gente vai e volta, né? Pra você ver que tem várias pessoas hoje com pautas que são justamente o quê? Homofóbicas, racistas, machistas. Então, assim, a gente tem ainda esse contrafluxo, né, de evolução dos direitos fundamentais. Mas a gente vai lutar, a gente vai, né, continuar falando sobre isso, porque é importante. Exemplo de hipótese, nós temos ali na Câmara Federal a deputada Érica Hilton, do PSOL. Maravilhosa. Que luta bastante por essa causa e sofre a todo momento por colegas deputados, colegas ali que quando tem a CPI mista, né, que engloba tanto os deputados quanto os senadores, sofre demais esse preconceito e fica evidente. E eles não têm nem a preocupação, que infelizmente, né, até é difícil dizer isso, mas não tem nem a preocupação em esconder isso. De não ser transfóbico, ser explícito. Né? É bonito pra eles, né? Eles acham que é bacana. Enfim, mas eles têm público, né, que acha bacana. Ou seja, o problema é o fã-clube também, que tá apoiando e que continua votando, enfim. Como fala uma amiga minha, já deu. Até aulas recentes que nós tivemos com alguns professores que trataram disso. Tem essa questão da Atena, deu uma cadeirada em Pablo Marçal. Um presidente fala uma palavra de muito baixo calão. Vai ter pessoas que vão pegar aquilo ali, vão transformar em grandes pautas. Vai ter loja que é capaz de botar isso como propaganda, né? Então, sempre vai ter, infelizmente, pessoas que vão propagar isso, que vão ganhar dinheiro com isso. E vai gerar conteúdo para Instagram, conteúdo para internet. Vocês ainda pegaram esse período de rede social. Quando eu fiz comunicação, não tinha rede social. A internet era uma coisa muito incipiente ainda, gente. Eu formei em 2000. Eu colei meu grau em março de 2000. A gente não falava pouco disso, né? Mas hoje em dia, a comunicação, ela se dá basicamente aonde? Nas redes sociais.
né? Não tem mais aquele jornal, né, tradicional, aquela coisa, não é. É rede social. Você é a favor da regulamentação das redes sociais? Por favor. Urgente. Urgente. A gente precisa regulamentar tudo. Exato. Porque a gente vive num espaço social. E esse espaço social, se não tiver regras, viram, né? Um pandemônio. E o que seria a vida, né, Júlia, se não fossem as regras, o Pois é. respeito, a Sim. ética, a moral? Exatamente. A Não gente seria... O que seria, né? Não sei. O mundo poderia estar perdido. Porque eu digo, bom senso, se esperar bom senso da sociedade, das pessoas, não espere. Né? Infelizmente. Tem Não, gente que tem, mas por muita causa das gente que não tem. mídias, tem gente que perdeu essa questão do bom senso. Completamente. E quanto mais que quando você tá na rede social, as pessoas têm a falsa impressão de que elas são invisíveis. Então, muitas vezes, você pode olhar. A pessoa bota uma foto que não é a dela, né? Uma cara que não é a dela, um nome que não é a dela. E acha que tá protegido, mas não tá. E se você regulamenta, você consegue identificar. E você precisa, sim, a Constituição fala que as pessoas têm liberdade de expressão, né? Mas essa liberdade precisa respeitar os direitos do outro e também tem o direito à resposta, né? Tem o direito, enfim. Então, se você não sabe quem é que você vai punir, fica mais difícil de você realmente ter o seu direito fundamental garantido, que é dar resposta, né? De ter sua honra garantida, né? Sua dignidade, enfim. É muita coisa. Direito é um mundo sem fim, mas assim, é um mundo que precisa estar andando de braços dados com a sociedade. O direito não resolve problemas, a gente só tenta normatizar. E você, Júlia, se você fosse hoje a ministra de Políticas Públicas para as Mulheres, quais seriam as suas ações? O que é que você pensaria assim, a respeito disso? Oh, meu Deus, vou pobre da Júlia. Ai, vai. Eu nunca... É difícil, né? É Júlia? difícil. Porque, tipo, pra isso você tem que saber a posição das mulheres no Brasil como um todo, assim, pelo menos a da maioria delas, pra saber o que se passa e o que pode melhorar ainda mais. Uhum. Eu acho que, como a Júlia falou, tem que conhecer para poder, né, procurar quais são as soluções. Então, primeiro, coisa que tem que fazer é, você tá com seu senso em dia? Quantas mulheres têm? Que posições elas estão? Elas são arrimo de família? Elas estão sozinhas? Qual a renda Qual é a delas? renda? Elas estão sozinhas? Elas têm marido? Não têm? Onde moram? Onde moram? Por quê? Você sabendo, você vai ter condição de atacar, né, o problema. E tem uns institutos brasileiros que deveriam estar focados nisso, entendeu? Sim. Deveriam ter pessoas ali que para ir mesmo lá nessas comunidades, nesses lugares, para ver de perto e monitorar para que de fato e garantir que os benefícios chegassem a essas pessoas. Exatamente. Porque não adianta você falar uma história do racismo e botar 5, 10 pessoas brancas para contar sobre aquilo. Com certeza. Ou seja, a história é sempre contada por quem bate e nunca por quem apanha. Sim. Entendeu? Com certeza. Você tem aqui o secretário de Políticas Públicas para as Mulheres, um homem. Entendeu? Já tem casos assim. Não, aqui não tem não. Inclusive é ótima. Não, nesse As caso. secretárias, tanto estadual quanto municipal. Mas tem, sim. Sim, Não, aqui na não, Bahia lá, não não, fala. que é pior, em São Paulo, capital, Sim. São Paulo. Tinha uma comissão de mulheres na Câmara de lá, na Câmara de deputados de lá do estado. Acho que era da Câmara dos Deputados, ou era a cidade, ou era, enfim, não, a Assembleia não, era na Câmara de Vereadores. Que era só homem. Comissão da mulher, só tem deputado homem. Como isso acontece? Em São Paulo, eu não sei se foi na Assembleia Legislativa de São Paulo ou se foi na Câmara de Vereadores, que foi na Câmara de Vereadores de São Paulo, Salvador, de São Paulo, capital. Acredite. Aí tinha uma deputada lá que estava revoltada, foi deputada não, foi uma vereadora. Uma vereadora estava revoltada, eu sigo ela. Depois eu passo pra vocês o nome, esqueci. É que eu sigo tantas de povo assim, mas eu esqueço. Revoltada, ela falou, gente, como é que pode uma comissão de mulheres não ter uma mulher? Pois é. É muito louco. Aqui na Bahia, pelo menos, a secretária teve até aqui, no semestre passado, numa grande palestra do W20. Ela era professora daqui da gente. Era? Show. Ela né? Ela tá licenciada, mas ela volta. Tivemos aqui, eu até conversei pessoalmente, fiz uma entrevista com a Ana Paula Matos, a vice-prefeita Sim. de Salvador. Então foi um evento bastante interessante, porque tivemos aqui várias mulheres, e normalmente... Falando sobre pautas sobre femininas. pauta. Isso foi muito bom, porque eu trabalho em algumas instituições que são predominantes homens. Quando eu chego nos eventos, são homens brancos engravatados. Até mulheres, quando estão lá que vão falar, citam isso. Exatamente. Infelizmente, vejo um pouco as mulheres aqui. Uhum. Entendeu? Esses grandes cargos de superintendência, gerência geral, Presidência. presidência. Maioria esmagadora.
Homens Nós brancos. tivemos Homens brancos. uma única mulher na presidência da República do Brasil e sofreu impeachment. É. Por conta de uma maioria de homens deputados que homens congressistas. É outro. É pra outro. Dá pra gente ficar aqui. E só mulher pode entender o papel da mulher na sociedade em cargos de alto poder. Exatamente. Então, é necessário mais mulheres em cargo de chefia, de gerência, para que elas possam conduzir de fato as Outras. pautas que são necessárias para o público feminino. Não é isso, Júlia? Sim. Você vê no STF? Só tem homem. Só tem uma mulher. Tinham duas, agora só Ministra tem uma. Carmen Lúcia, né? A Carminha, Claro. bichinha. Só tem ela. E quando se aposentar, vão nomear... Espero eu que botem mais mulheres, porque não é possível um negócio desse. Gente, eu fiquei revoltada. Vamos Gosto cuidar muito de deles. Flávio Dino, mas poxa vida, a gente tinha que ter outra mulher, né? A gente tinha que ter mais mulheres e não menos mulheres. Mas enfim. A ministra Sim, não, tem. Rosa Tem, Weber isso. se aposentou e ele foi pro lugar dela. E espero que quando Carmen Lúcia e outros ministros se aposentam, a gente sabe que tem todo aquele ciclo Sim, até o ministro do Supremo se aposentar, que sejam Que sejam indicadas mulheres. pelos presidentes da República. Por favor. Tem todo aquele processo que é sabatinado pelo Senado e tal. Isso, muito bem. É que eu dou aula disso. Muito obrigado. Então, gente, esse foi o nosso podcast de hoje, com essa fonte maravilhosa, né, Júlia? Espero ter ajudado, gente. gente, Falei demais, né? Esclareceu bastante Não, coisa. falou tudo o que devia falar. O jornalismo é isso, o jornalismo é levar informação, é trazer fontes para que essa informação seja gabaritada, seja levada à sociedade de uma maneira assim, extremamente clara e objetiva. E nada de fake news, né? Nada Nada de fake news. Pesquisem. Apure se a fonte for, mesmo se for confiável, apure de novo e leve essa informação com credibilidade para o público social, que o jornalismo, além de tudo, ele é um serviço social. Com certeza. Importantíssimo. Então, muito obrigado. Se inscrevam. Se inscrevam, no se inscrevam, ative obrigada. as notificações para não perder. Fiquem os por nossos dentro. próximos Se vídeos. liguem no nosso portal. Muito obrigado, gente. Até a Tchau, próxima. tchau, Tchau. galera.